O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Pequenas empresas lideram criação de emprego em Minas Gerais. Especialista alerta: cuidados com escorpião deve ser redobrado neste período. Suspeitos são detidos por envolvimento com tráfico de drogas e abuso sexual de menor. Veja também: homem tenta renovar CNH e acaba preso. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Os pequenos negócios são um bom termômetro de como anda a economia e, considerando o resultado do primeiro semestre, podemos dizer que o cenário econômico está reagindo. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostrou que as pequenas empresas são as que mais contrataram profissionais. Confira na reportagem de Renato Franco. Carolina é líder de atendimento na Alugator, uma startup que aluga câmeras e equipamentos fotográficos próprios e de terceiros. Ela foi contratada como estagiária e, em junho, foi efetivada. Trabalhar dentro do mercado de startup é muito legal porque não é uma coisa tão formal, não é uma coisa tão enrijecida, é uma coisa mais à vontade e tudo. E eu acho que aqui eu estou tendo uma visão muito legal sobre o funcionamento de uma empresa como um todo. Que uma empresa grande, talvez fazendo um estágio ou alguma outra contratação, eu ia ter noção só ali do pequeno, da ponta que eu trabalhasse. A empresa nasceu em janeiro de 2016 e cresceu forte neste ano. Cadu contratou 5 dos 13 funcionários da empresa no primeiro semestre. À medida que você começa e vai vendo o quão difícil é, né, o tanto de entraves que as empresas têm e que é difícil mesmo entender como se cria um negócio e se escala um negócio, ainda mais nessa velocidade que a gente cresce, né, é realmente um motivo de orgulho, assim, a gente conseguir gerar esse resultado e a gente conseguir trazer mais gente para dentro, ter uma equipe maior, né, repleta de gente boa e tudo mais. As micro e pequenas empresas de Minas Gerais foram responsáveis pela geração de 79% dos empregos gerados no estado no primeiro semestre. O resultado é 4 vezes melhor do que o desempenho das médias e grandes empresas. O saldo entre os empregos gerados, as admissões e as demissões no período nas pequenas empresas é de 67.083 vagas. Este é o melhor desempenho entre janeiro e junho dos últimos 5 anos. As MP, elas têm esse destaque positivo e elas servem como um termômetro da economia. Quando a gente tem um cenário econômico mais pessimista, elas sentem primeiro, elas acabam demitindo, né? Muitas vezes até fechando as portas. Quando a gente vê que esse cenário está melhorando um pouquinho, então as MPE vão começar a contratar, vão entrar no sentido inverso, né? As micro e pequenas empresas que mais contrataram estão nas regiões Sul e Central do estado, com um total de 30.419 vagas. O menor saldo foi registrado nas regiões do Jequitinhonha e Mucuri, com apenas 1.245 postos de trabalho. Os setores que mais contrataram foram de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, com um saldo de 27.600 vagas. O setor de serviços registrou diferença de 26.600 postos de trabalho. Em contrapartida, o desempenho do comércio ficou com saldo negativo. Foram 5.912 vagas a menos. Consuelo tem 3 livrarias. A comerciante sempre contrata empregados temporários para atender à demanda da volta às aulas. Alguns têm contrato estendido para substituir funcionários nas férias. Neste ano, ninguém ficou e ela ainda teve que dispensar efetivos. Cada funcionário que fica desempregado é menos uma pessoa para poder gastar, para poder consumir, mas a gente espera, tem confiança que vai melhorar. Veja com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste.
A recente passagem de uma frente fria pela costa do estado do Espírito Santo conseguiu mudar a direção dos ventos que agora sopram frios e úmidos em direção ao litoral capixaba. A chuva deve ser frequente e volumosa desde a região de Vitória até áreas próximas ao norte fluminense. Nesses locais, a chuva deve acontecer com até moderada intensidade, mas como ela ocorre desde cedo, os volumes acumulados devem ser altos e há possibilidade de transtornos à população desses locais. Chove desde cedo também sobre as outras áreas capixabas e extremo leste do estado de Minas Gerais, mas apenas com fraca intensidade e sem risco de temporais. Muita nebulosidade vai se espalhar sobre o Vale do Jequitinhonha e também sobre a região de Belo Horizonte. A chuva deve acontecer desde cedo, mas apenas em forma de garoa em todas as outras áreas fluminenses, inclusive sobre a região do Grande Rio, também sobre áreas do Vale do Rio Doce e em todo o litoral do estado de São Paulo. Na capital paulista, o dia também começa com chuva fraca, mas aos poucos o sol volta a aparecer sempre entre muita nebulosidade e as temperaturas começam a entrar em elevação com relação aos últimos dias. No interior do estado de São Paulo e nas outras áreas de Minas Gerais, dia de sol forte, temperaturas altas e não há chance de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 11, máxima de 21 graus e em Vitória, mínima de 20 e a temperatura máxima não passa dos 25 graus. E em Montes Claros, a temperatura deve variar entre 20 e 31 graus. O dia será de sol, com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A seguir, homem é preso ao tentar renovar carteira de habilitação.